Fala galera, bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu vou trazer um vídeo bem maneiro para vocês que vai ser uma revisão por questões de direito administrativo. O nosso primeiro vídeo de direito administrativo para a prova da FEMERG, Banco FGV, já está aí no canal, foi um vídeo bem maneiro, a galera gostou bastante. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para servir como uma revisão por questões. Vocês estudando através desse vídeo, né, analisando as questões ali, e eu vou explicar cada tema que a gente for perpassando aqui e vai ser uma ferramenta muito boa para vocês estarem fazendo essa revisão de direito administrativo. Então, vamos começar aqui. Primeira questão, FGV 2015, sobre administração pública. Analise as afirmativas a seguir. Assertiva 1. A administração pública deve defender o interesse da coletividade. 2. A administração pública deve aprimorar a prestação de serviços para a coletividade. 3. A administração pública deve conservar os bens da coletividade. Galera, o bizu aqui para vocês matarem uma questão sobre essa, que é uma questão conceitual do direito administrativo, o que vocês têm que ter em mente aqui? O direito administrativo, ele vai ser aquele ramo do direito, o ramo público do direito, né, que vai tratar ali do interesse coletivo, né, que vai tratar ali dos bens da coletividade. Eu tinha muita dificuldade no início para poder estudar o direito administrativo, até que eu ouvi um político falando a seguinte frase. Ele falou assim, cara, ele estudava, né, direito, e ele falou assim, cara, a minha matéria preferida na faculdade é direito administrativo, porque ali eu consigo melhorar a minha visão sobre como gerir melhor o bem público, né, como a administração pública ela trabalha em prol da comunidade, da sociedade. Então, quando eu ouvi aquilo, despretensiosamente virou uma chave na minha cabeça. Cara, o direito administrativo ele nada mais é do que um ramo do direito que cuida do coletivo, né? Que vai cuidar ali, por exemplo, como vai ser feita uma escola pública, um hospital, né? Tudo que vem falando assim da coletividade, né? Desse bem coletivo, vai estar ali no direito administrativo. E um outro bizu aqui também que eu posso dar para vocês, o direito administrativo não tem um código, né? Ele não é codificado. Por exemplo, o direito penal ele é codificado. O direito processual penal ele é codificado porque ele tem um código. Qual é o código do direito penal? O Código Penal. Qual é o código ali do direito processual penal? O Código de Processo Penal. Então, se você quiser saber acerca ali do direito penal, acerca do direito processual penal, é só você ir no código e dar uma olhadinha. Já o direito administrativo, ele não tem esse código, né? Ele não tem um código de processo administrativo, não tem. São várias leis, né? Uma colcha de retalhos que você tem que pegar uma leizinha aqui, lei de licitações ali, lei de improbidade administrativa aqui, e você vai estudando tudo isso até que você consegue formar ali o direito administrativo. Então, bizu para a prova. Toda vez que vier falando assim de coletividade, né, de bens da coletividade, serviços para a coletividade, essa prestação pública, está falando sobre direito administrativo. Então a gente vê isso aqui nas três assertivas, né? A primeira assertiva vem falando que a administração pública deve defender o interesse da coletividade, a assertiva tá legal. A segunda falando, a administração pública deve aprimorar a prestação de serviços para a coletividade, também ok, tá legal, né? Fala aí sobre o direito administrativo, que eu acabei de falar aqui para vocês. E a assertiva 13 que vem falando, a administração pública deve conservar os bens da coletividade. Correto, né? Então o gabarito da nossa questão aí, letra E, todas as assertivas estão corretas. Beleza? Vamos lá para a segunda questão. FGV 2014, auditor. No que tange ao conceito e abrangência do direito administrativo, assinale a afirmativa correta. A. Disciplina predominantemente relações jurídicas horizontais. B. Tem como objeto de estudo o aparato estatal e a execução de políticas públicas. C. Tem como um de seus objetos principais o estudo do exercício da função política. D. Volta-se exclusivamente para o estudo do poder executivo, uma vez que esse poder que exerce com exclusividade a função administrativa. E
estuda apenas pessoas jurídicas de direito público. Gabarito dessa questão, B, tem como objetivo de estudo o aparato de execução de políticas públicas. Qual é o erro ali das outras alternativas? Na alternativa A, fala que disciplina predominantemente relações jurídicas horizontais. E no direito administrativo, existe uma coisa chamada relações horizontais e relações verticais. Como é um ramo do direito público ali que vai tratar sobre a coletividade, não é uma relação horizontal. Uma relação horizontal seria uma relação de igualdade, né? De particular para particular. Como existe aquele princípio lá do direito administrativo, que seria o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, então o interesse público ele vai estar acima do interesse privado, né? Toda vez que entrar em choque ali o interesse da coletividade com o interesse do privado, o interesse da coletividade ele vai se sobrepor, né, acima ali do interesse privado. Então, não é uma relação de horizontalidade, é uma relação de verticalidade, de cima para baixo. Isso torna ali a alternativa A errada. Na alternativa C, vai falar que tem como um dos seus objetos principais o estudo do exercício da função política. E não é função política, né, o objeto de estudo ali do direito administrativo, né? Não é função política, né? A função ali seria a administração pública, né? O interesse da coletividade, não da função política. Essa parte de função política estaria mais ligada ali ao ramo do direito constitucional, tá? E não ao ramo do direito administrativo. Então, esse é o erro ali da alternativa C. Na alternativa D, diz que volta-se exclusivamente para o estudo do poder executivo, uma vez que esse poder exerce com exclusividade a função administrativa. Então, o erro aqui é falar que o poder executivo exerce com exclusividade a função administrativa, e nós sabemos que isso é falso, né? Tanto o poder executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário vai ter ali um pouco também dessa função administrativa, né? É óbvio que existem funções típicas e funções atípicas, né? Por exemplo, o legislativo, a função típica do legislativo seria o quê? Legislar, fiscalizar, né? Mas também existem algumas funções ali que o legislativo vai utilizar nesse ramo ali da administração, né? Eles podem também, em alguns momentos, por exemplo, se houver ali um concurso para a Câmara dos Deputados, né? A Câmara, o Senado Federal, algo do tipo assim, seria algo também voltado para essa questão administrativa. Então, em que pese o poder legislativo tem essa função típica de legislar e fiscalizar, isso não é uma coisa exclusiva do poder executivo. Os outros poderes também têm essa atribuição. Então, isso deixa ali a alternativa errada. E na letra E fala que estuda apenas pessoas jurídicas de direito público. E nós sabemos aí que essa assertiva ela está errada, porque no direito administrativo nós também temos pessoas jurídicas de direito privado, que é o exemplo ali de, por exemplo, empresas públicas ou sociedades de economia mista, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, são pessoas jurídicas de direito privado. E aqui diz que estuda apenas pessoas jurídicas de direito público, por conta disso, questão errada, alternativa errada. Beleza, vamos para a próxima questão. Eu estou demorando um pouquinho aqui em cada alternativa, porque eu quero que vocês entendam, né, o motivo de cada alternativa estar errada, então isso vai demorar um pouquinho. Então, vamos para frente. Questão 3. FGV 2023, auditor do Estado de Santa Catarina. Na administração pública, não há liberdade nem vontade pessoal, de modo que é lícito fazer o que a lei não proíbe. Assertiva 2. Os atos dos funcionários públicos são sempre imputados ao órgão para o qual oficiam, de forma que o ato de um agente na verdade, o ato do órgão. Assertiva 3. Todo ato administrativo deve ser publicado, com exceção dos que possuem sigilo, nos casos de segurança nacional, investigação policial ou de interesse superior da administração, conforme previsto em lei. Gabarito dessa questão aqui, D. Somente a assertiva 2 e 3 está correta. Por que somente a assertiva 2 e 3 está correta? A 1 está errado porque ele vai falar aqui, ó, que é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Então, nesse caso aqui, o princípio da legalidade lá no LIMP, né, que é um
tópico também do direito administrativo, esses princípios expressos, eles estão elencados no artigo 37 da Constituição Federal, que é o LIMP, que seria o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que o princípio da legalidade aqui no direito administrativo, ele é diferente do princípio da legalidade lá para o particular, né, que é aplicado lá no direito penal. Por que que é diferente? Aqui, esse princípio de legalidade aqui para a administração pública vai dizer que a administração pública pode fazer somente o que a lei permite que ela faça, né? Então, o gestor público ali, ele só vai poder fazer aquilo se a lei permitir que ele faça, né? Por exemplo, se uma lei permitir que uma escola seja construída, né? Se uma lei permitir que o administrador público ele exerça dentro daquelas atribuições, aí sim ele pode fazer, né? Então aqui ele trocou as bolas, falando que a administração pública pode fazer tudo que a lei não proíbe. É errado. Essa legalidade aqui é a legalidade do particular. O que seria a legalidade do particular? O particular ele pode fazer tudo, salvo o que a lei proíbe, né? Por exemplo, artigo 121 do Código Penal vai falar matar alguém. Isso é tipificado no Código Penal que é proibido. Se é proibido, você não pode fazer. Então, o particular pode fazer tudo, salvo o que a lei proíbe, né? O que o Código Penal proíbe. Então, por conta disso, a assertiva 1 ficou errada e as duas estão perfeitas, né? A segunda ali fala que tudo que o agente público faz é imputado ao órgão. Isso seria a teoria do órgão, né? O agente público, se eu cometo algum ato ali como um agente público, esse ato ele vai ser imputado ao órgão. Então, por exemplo, se o Matheus, policial militar, cometeu um determinado crime, não foi ali o Matheus que cometeu aquele determinado crime. Esse crime ele vai ser imputado à polícia militar, né? Então, tudo que os agentes públicos fazem são imputados ao órgão que os comanda, né? Teoria do órgão. Isso que vai falar ali a assertiva 2. E na assertiva 3 vai falar que a regra é a publicidade. Mais uma vez aqui a gente vendo os princípios expressos lá no artigo 37 da Constituição Federal, né? Em regra, sim, todos os atos eles devem ser públicos, salvo em algumas situações. Por exemplo, em caso de segurança nacional, ou investigação policial, ou interesse superior da administração. Não faz sentido, por exemplo, o inquérito policial estar correndo e todas as diligências, tudo que está acontecendo nesse inquérito policial, por exemplo, uma interceptação telefônica, ela ser publicado. Se isso fosse publicado, o advogado do camarada poderia chegar ali e contar para o camarada que está em curso ali uma interceptação telefônica contra ele. Então, a regra é a publicidade, mas existem exceções, que seria, em caso de segurança nacional, investigação policial ou interesse superior da administração. Tranquilo? Vamos para a próxima questão aqui. Questão FGV 2022, investigador de polícia do Amazonas. Marta é nova delegada de Polícia Civil que acaba de assumir titularidade da XDP. Marta está realizando correções internas e editando ordens de serviços, buscando prestar um serviço público à população com mais qualidade, menos gasto, mais presteza e, acima de tudo, visando o bom desempenho funcional de todos os policiais lotados na delegacia para beneficiar a coletividade. As providências adotadas por Marta se encaixam no princípio expresso da administração pública da. Então aqui vocês têm que saber os 5 princípios elencados lá no artigo 37 da Constituição Federal. Quais são? O LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui vai falar do princípio da eficiência. O que seria o princípio da eficiência? É você fazer mais com menos recurso, né? Você tentar dar o teu melhor ali como um servidor público, usando menos recursos da administração, né? Com maior presteza, fazendo aquilo em menor tempo. Isso seria ali o princípio da eficiência. Cabe ressaltar que esse princípio da eficiência ele foi elencado posteriormente. Quando a nossa Constituição ela foi escrita lá pelo Constituinte em 88, esse princípio ele não estava elencado inicialmente. Os nossos princípios eram LIMP com P mudo, não tinha o E. E posteriormente, numa emenda constitucional, esse E ele foi colocado, né? Isso é só a título de curiosidade para vocês. Então, tranquilo. Próxima questão, FGV 2023, conciliador do TJ da Bahia. A administração pública editou ato administrativo XYZ, observando todas as formalidades exigidas em lei. Alguns meses após os fatos, o ente estatal, por intermédio de João, agente público competente, revoga o ato administrativo,
ao argumento de que este se tornou inconveniente e inoportuno para finalidade pública. Nesse cenário, a atuação da administração pública se baseou no princípio da gabarito dessa questão ser autotutela. Por que o gabarito dessa questão seria a autotutela? Toda vez que a administração pública ela age por conveniência e oportunidade ali, né, nos seus atos. Por exemplo, eu sou o gerente do INSS e eu falo assim, cara, eu acho que nós vamos melhorar aqui o nosso atendimento ao público se a gente modificar ali o horário de trabalho, né? Se a gente diminuir um pouquinho ali o horário de almoço e vocês poderem sair um pouquinho mais cedo. Vamos ver, vamos fazer esses ajustes aqui para ver se melhora um pouquinho a qualidade do nosso atendimento ao público. Passado um mês, eu percebi que não melhorou tanto, né? Era melhor ter deixado como era antes. E eu, como gerente do INSS, eu pego e modifico novamente para o mesmo horário que era antes dessa alteração, né, galera? Não tá tão bom, vamos voltar como era antes. Então, através da autotutela, eu revoguei isso por conveniência e oportunidade, né? Isso seria conveniência e oportunidade, não é mais oportuno, não é mais conveniente, então eu, por conta própria, né, a administração pública, por conta própria, faz essa alteração. Isso seria a autotutela. É só vocês entenderem o nome, é bem autoexplicativo, né? A autotutela seria eu mesmo me tutelar, eu mesmo tomo conta de mim, eu mesmo escolho o que é melhor para mim, baseado ali, óbvio, né, no princípio da proporcionalidade, né? Eu também não posso exacerbar, né? Eu não posso ir além do que eu posso fazer, né? Se para a administração pública é melhor eu revogar esse ato, então eu revogo, né, por conta própria. Isso seria a autotutela. Beleza, vamos para a próxima, FGV 2013. Sobre o conceito de ato administrativo, assinale a afirmativa correta. A. O ato administrativo é uma manifestação bilateral de vontade. B. O ato administrativo produz um efeito jurídico intencionado pela administração pública. C. O ato administrativo produz efeitos, ainda que não haja intenção da administração pública na produção desses efeitos, como, por exemplo, a morte de um servidor. D. O ato administrativo é regido pelo regime jurídico de direito privado. E E. O ato administrativo e o fato administrativo são sinônimos. Gabarito dessa questão, letra B. O ato administrativo produz efeitos jurídicos intencionados pela administração pública. Então, isso seria o ato administrativo, né? A administração pública ela quer agir de determinada forma, ela quer praticar aquele ato, então ela pratica esse ato administrativo. É algo intencional. A administração pública está fazendo aquilo porque ela quer realmente fazer. Então, esse é o bizu. Na A fala que é uma manifestação bilateral e não é uma manifestação unilateral, né? Aqui na C vai falar que, ainda que não haja intenção na produção dos efeitos errados, deve haver a intenção. A administração pública ela deve ter essa intenção de produzir esses efeitos. Na D vai falar que é um regime jurídico de direito privado errado, regime jurídico de direito público. E na letra E vai falar que atos administrativos e fatos administrativos são sinônimos. Errado, galera, também não são sinônimos. Ato administrativo é uma coisa, fato administrativo é outra coisa. Beleza? Show de bola, galera. Vamos parar por aqui para esse vídeo não ficar tão longo. Eu vou soltar aí a parte 2. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí no canal. Tô trazendo muito conteúdo bacana para vocês aqui para essa prova da PMR. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Isso é muito importante. Por favor, vai me ajudar muito. Ative o sininho de notificações para vocês receberem os vídeos que eu tô fazendo toda semana. Muito vídeo maneiro. E é isso aí. Desistir não é uma opção. Espero vocês na posse. Valeu, falou! Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the